quem é a culpa pela morte de Jesus? Quem é o responsável? Os mais simplistas vão dizer que foram os judeus. Por causa desse pensamento antissemita, eles têm sofrido durante todo esse tempo todo tipo de perseguição e de torturas que nós já sabemos o que a história fez com os judeus por causa dessa visão. Nós sabemos que eles de fato tiveram grande participação. Mas se você olhar quem de fato pregou Jesus na cruz, quem contra ele estava impedindo toda a maldade, foram os soldados romanos. Foram os soldados romanos quem de fato aplicaram a maldade, o sadismo contra Jesus. Mas eles estavam apenas cumprindo o seu dever. Eles cumpriam o dever e é claro que aplicaram contra Jesus todo o tipo de maldade, com requintes de crueldade, de zombaria, de humilhação, de sofrimento. E você vai dizer que quando Jesus olhou para ele, você vai se lembrar que ele falou: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles fazem, porque eles estão cumprindo as ordens de Pilatos. Esse homem que tinha a possibilidade de absolver Jesus, mas foi fraco, ficou amedrontado, foi covarde. Ele fez tudo o que ele podia para evitar que Jesus fosse morto, como nós vimos. Mas na hora do vamos ver, ele mandou soltar Barrabás, porque ele ouviu o clamor do povo, da multidão. Essa mesma multidão fraca também, que não mantinha suas convicções, que era massa de manobra. Essa mesma multidão que escolheu matar um inocente, que andou por toda a terra fazendo bem. Essa multidão que condenou Jesus porque estavam ouvindo e estavam se submetendo a uma liderança espiritual. A responsabilidade de Anás e Caifás aqui, como Jesus diz que tinha a responsabilidade de levar o povo à verdade, ao esclarecimento, mas eles eram orgulhosos, eles eram invejosos. Caifás já tinha decidido há muito tempo matar Jesus, antes ele do que eu, antes ele do que a gente perca o poder, do que a gente perca a influência. Roma vai tirar o poder de nós, foi o que ele falou lá em João 11. E eles deixaram que Jesus fosse traído. E aí você vai se lembrar de Judas. Ninguém xinga ninguém de soldado romano. Vai se lembrar do amigo que com um beijo traiu Jesus e os entregou aos líderes judeus. Mas quando você lê esse texto, você vê que ele foi entregue com um propósito predeterminado de Deus. Então você pensa, a culpa é do Pai, que amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho. E deu seu Filho para ser rejeitado pelos judeus. Deu seu Filho para ser invejado pelos líderes judaicos. Deu seu Filho para ser julgado por covardes. De quem é a responsabilidade? Talvez você fale do Filho, que com toda a autoridade falou: ninguém tira a minha vida, ninguém tira. Eu a dou, eu tenho o poder de dar e eu também tenho o poder de retomar. O Filho que tinha todo o poder, o Filho que acalma a tempestade, que multiplica pães, que ressuscita mortos, que poderia descer da cruz, poderia dar uma soprada na casa de Pilatos e explodir o pretório. Ele era o Todo-Poderoso, mas ele se entrega. Ele se entrega. Quem é o responsável? Quem matou Jesus? De quem é a culpa? Quando você vê essa lista de suspeitos, essa quantidade de pessoas, cada uma abraçando a sua responsabilidade, nessa colcha de retalhos falta gente, e falta eu, e falta você. Porque nós também temos a nossa responsabilidade. Nós somos cúmplices.
dentro de cada um de nós, irmãos, existe um soldado romano. Dentro de cada um de nós existe alguém que, diante da morte de um inocente, fala: o problema não é meu. Eu estou só fazendo o meu aqui. Eu estou fazendo o que me mandaram fazer. Eu só cumpro ordens. Olha, eu não tenho nada a ver com a religião dos outros, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, eu não tenho que dar palpite na vida de ninguém. Eu cuido da minha vida, eu não julgo ninguém, eu faço o que é meu. O soldado romano dentro de nós faz que, diante da maldade do mundo, dessa crueldade sistêmica que abrange todos os meandros da nossa sociedade, a gente se cale. A gente se cale e tente sobreviver e cuidar da segurança da nossa família. Dentro de nós tem um Pilatos também. Dentro de nós tem alguém que busca o conforto, o status. Alguém que, quando é chamado à responsabilidade, como Pilatos foi, falou: olha, se César souber que você está varrendo essa sujeira para debaixo do tapete, a sua cabeça vai rolar. E o Pilato dentro de nós grita: antes ele do que eu. Se tem alguém para perder o emprego, antes ele do que eu. Se tem alguém para ficar doente, antes o filho dele do que o meu. E se alguém tem que morrer, antes ele do que eu. Esse é o Pilatos que existe dentro de nós. Mas tem um sumo sacerdote dentro de nós também, que busca a influência, que busca o poder e que não gosta de ser exposto. E foi isso que Jesus fez com a sua palavra. Quando Jesus pregava, ele não expunha só o pecado dos homens, ele expunha a fragilidade, a corrupção daquela religião judaica. Ele expunha a maldade com cara de bondade daqueles homens que eram corpos limpos por fora e sujos por dentro, eram sepulcros caiados, eram como pedras no meio do caminho, que não entram e nem deixam o povo entrar, eram os que comiam as comidas das viúvas, eram hipócritas. E quando nós temos a nossa hipocrisia exposta, assim como aqueles sumos sacerdotes, nós também queremos ver aquela pessoa bem longe de nós. Mata, leva embora, sai daqui. Quando o nosso poder, a nossa influência é ameaçada, quando tem alguém melhor que a gente quer bem longe. Foi assim desde o princípio com Caim e Abel. Mata Caim. A oferta dele é melhor que a minha? Acaba com ele, acabou. Problema resolvido. Mas existe também uma multidão dentro de nós que faz com que a gente mude fácil de opinião. Seja como esses meninos que a palavra fala, inconstantes, levados por todo tipo de vento de doutrina, que caem em tudo quanto é conversa, que não sustenta as ideias, que não conhece a palavra, que não lembra das promessas, que não consegue contemplar o Messias, que só corre em busca de cura, de libertação, de comida, de pão, que só vê em Jesus uma oportunidade para a salvação e não para o relacionamento. Existe uma multidão dentro de nós. Nós somos influenciáveis pelas notícias, pelas novelas, gíria de novela, cabelo da novela, roupa da novela. Daqui a pouco está todo mundo de unha azul, porque a lésbica legal da novela pinta a unha de azul. Nós somos essa multidão também, que faz o que faz porque alguém mandou fazer, que põe o copo em cima da televisão porque o bispo mandou colocar, sem pensar, sem consciência, sem contemplação. E ainda o Judas dentro de nós, irmãos. Judas era barato, né? 30 moedas de prata. Mas dizem que todo homem tem um preço, que todos nós podemos nos sacrificar por causa do dinheiro e do amor ao dinheiro. Quanto vale a sua integridade? Por quanto você já passou a perna em alguém? Já mentiu para alguém?
já traiu a confiança de alguém? Por quanto? Por quanto? Existe uma inclinação em nós amarmos mais ao dinheiro do que a Deus. Existe um mosaico de todos esses dentro de nós. Por isso que Paulo fala, miserável o homem que sou. E ele fala que Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. Porque ele era Caifás, ele era Pilatos, ele era a multidão, ele era o Judas. Ele era um pouco de tudo aquilo que se responsabilizava pela cruz. Porque a cruz só existe porque nós existimos. Não foi o amor de Jesus que gerou a necessidade da cruz. Foi o nosso pecado. Foi a nossa inclinação. Por causa de nós sermos quem nós somos, é que haja cruz antes do haja luz. Antes da criação do mundo. E Deus queria um relacionamento conosco. E o pecado faz separação entre nós e Deus. Tampa os seus ouvidos para que Ele não nos ouça. Nós precisamos ser curados do pecado. Mas nós só conseguimos olhar para a cruz como salvação. E não conseguimos olhar para a cruz como um meio para o relacionamento. O propósito de Deus era o relacionamento desde o princípio e não a salvação. Senão Ele já nos faria salvos, mas Ele nos fez passíveis de erro, com a possibilidade de sermos salvos para mantermos o nosso relacionamento com Ele. Não por obrigação, mas por opção. Os anjos adoram, 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 adoram. Eles foram feitos para adorar. E nós adoramos por opção. Nós adoramos porque decidimos reconhecer quem Deus é. E diante dos nossos pecados, diante dos nossos flagelos, diante da nossa responsabilidade com todo o sofrimento de Cristo, nós conseguimos nos quebrantar e nos inclinar e reconhecer que se não fosse por esse grande amor, nós estaríamos condenados. Porque essa cruz não era para Ele, essa cruz era para nós. Porque o salário do pecado é a morte, mas esse justo não cometeu pecado algum. Ele nos substituiu. Ele substituiu os nossos erros, as nossas maldades, para que nós pudéssemos fazer parte da sua família. Para que nós pudéssemos ter relacionamento com eles. Não para que nós fôssemos apenas salvos, distantes dele. A multidão que quer salvação, a multidão que quer pão, a multidão que quer cura, a multidão que ora só me dá. O Filho de Deus quer relacionamento, quer família, quer amizade, quer interação. E foi para isso que nós somos chamados. Mas essa cruz não acaba em morte, porque a continuidade desse versículo fala que Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A cruz não acaba em morte, a cruz acaba em vida, porque participantes da sua morte, Ele nos deu a sua vida. E hoje nós temos vida, e temos vida eterna, temos vida justificada, temos uma vida reconciliada.